duas coisas importantes para falar nesse momento, que é sobre o currículo do ensino médio, né? O referencial que está aí para consulta e sobre o retorno às aulas. Vamos lá? Até marquei algumas coisas aqui. A gente já faz algum tempo que a gente já disse que a BNCC tem vários equívocos. Não dá pra gente criar uma grade curricular unificada de norte a sul, porque são mundos diferentes, né? Começa que o sul é frio e o norte é quente pra caramba, certo? E isso já faz enormes mudanças em várias situações do ser humano, né? E aí, o Estado do Paraná precisa aprovar um referencial curricular. E essa semana saiu esse referencial para uma consulta. E é lógico, é importante que todos, eu, você e todo mundo, faça uma leitura desse referencial, certo? Compreenda, busque outras referências de que estão falando desse referencial, como que as pessoas estão lidando com este referencial. E essa semana eu fiz a leitura só do primeiro, como é que eles dizem, o texto introdutório, né? E tem uma fala ali que eles colocam, a gente precisa, né, para falar da educação, falar da linha cronológica que existiu. E aí, fazendo a leitura, eu percebi que faltou um período. Eles esqueceram de abordar, falando de educação, eles esqueceram de abordar a primeira LDB do país, que foi a LDB 4024 de 1961. Ela tinha um caráter extremamente, como fala, neoliberal, como essa que a gente está vivendo agora. E essa LDB, lógico que na época teve várias pessoas contra, mas ela foi aprovada nesse formato, certo? Com pouquíssimas emendas e viveu aí o período da ditadura com esse modelo, né, de educação. Outra coisa que me incomodou foi que eles têm vários gráficos dizendo que foi feito uma pesquisa com os estudantes, e eu sei que foi feito, mas eles não colocam a quantidade de estudantes que participaram desta pesquisa. Aí fica muito subjetivo. Eu preciso da quantidade fechada. Quantos estudantes existem no estado do Paraná? Quantos estudantes fizeram a pesquisa? E qual foi a porcentagem? Porque nesse formato está muito grande, né? E a gente não consegue saber quantos que fizeram. Porque na minha escola não foram vários que fizeram essa pesquisa. Eu tive de retorno da pesquisa que eles colocaram aqui. Se pensasse da turma que eu tava, que era o ensino médio, acho que foi uns 10 alunos, uns 10 que responderam a pesquisa, se responderam, porque eu não vi o que eles produziram, né? E a outra coisa que me incomodou bastante dentro dessa leitura introdutória do referencial é a porcentagem de estudantes que querem fazer trabalho não remunerado. Deu 12% e pouco. Daí eu pensei, será que dentro de quase, acho que a gente tem 1 milhão de estudantes, que a gente tenha 500 mil estudantes, um pouquinho menos no ensino médio, 300 mil estudantes no ensino médio, no estado do Paraná, 12% desses estudantes querem fazer trabalho voluntário, estágio não remunerado para fechar o ensino médio. Gente, nós temos estudantes que estudam à noite para poder trabalhar e ganhar dinheiro.
Não dá para você chegar, colocar na grade curricular a obrigatoriedade de você fazer um trabalho voluntário, de você fazer um estágio não remunerado. Pelo amor de Deus. Aí o cara é obrigado a ceder, né, o tempo que ele poderia estar trabalhando, levando dinheiro para casa, para fazer trabalho voluntário para o fulano já rico e milionário ficar mais rico e milionário sem precisar pagar o estudante. Estranho, né? Muito bem. Bom, falando do retorno às aulas, né? Que estão buscando aí a possibilidade de fazer o retorno em aulas híbridas. O que é aula híbrida? Professor fica na escola, na sua carga horária, sempre. A aula híbrida é para o estudante que vai e vem uma semana sim, uma semana não. Isso não quer dizer que ele não será contaminado, porque o professor ele vai atender aquele que veio a semana sim e aquele que veio a semana não, tá? Se um desses grupos estiverem contaminados, o professor vai se contaminar e vai passar para o outro grupo que não estava contaminado. E por aí vai. Isso é só um apanhado de informação para que você entenda o quanto é perigoso essas aulas híbridas. Uma coisa é muito importante. Nós não estamos falando de não dar aula, tá? Nós estamos pedindo que a aula seja remota, porque é mais seguro para as famílias, principalmente para as famílias que têm idosos em casa, certo? E a aula remota o ano passado foi, desde do dia que eles falaram que era para acontecer, até o último dia de aula em dezembro. Ninguém deixou de trabalhar. Os pais que acompanharam sabem muito bem as atividades do Classroom, as atividades do Meet, as atividades do Quiz. As atividades, inclusive, quando o estudante não conseguia mexer no sistema, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por qualquer plataforma que fosse possível. Não tinha condições de internet, nós tínhamos também as atividades impressas, onde o pai ou o estudante podia ir até a escola de 15 ou 20 dias pegar esse material para poder estudar em casa. Não é o ideal. Infelizmente, estamos numa situação que não dá para fazer o ideal. Não podemos ignorar que isso não está acontecendo. Isso é real. A doença está aí e pode matar. Então, uma das coisas importantes que todos precisam estar sabendo é que o estudante que optar pela aula híbrida, ele também vai ter que assinar, tá, uma carta de responsabilidade. E essa carta de responsabilidade vai colocar na mão ou do pai ou desse estudante maior o problema de contaminação dentro daquela escola, tá? Porque você vai assinar uma carta de responsabilidade dizendo que não está contaminado. Mas quando que você vai saber que não vai estar contaminado se existem as pessoas assintomáticas? Entendeu? Porque o professor vai estar todos os dias lá. O estudante vai estar uma semana sim e uma semana não. Se a pessoa é assintomática, inclusive o professor que pegou de um assintomático, esse professor vai ficar trabalhando dia sim, dia não, que é semana sim, semana não para aquele estudante, e ele vai estar passando para esses grupos. Então, é muito complexo a gente pensar no momento que a gente chega a 230 mil mortes, falar em aula híbrida. A gente vai estar saindo do carnaval. Você acha que as pessoas vão respeitar o carnaval? Não vai. Vocês estão ouvindo a ambulância? É isso o dia inteiro. Essa já deve ser a 8ª ambulância que eu estou ouvindo hoje. Então, o professor vai virar vetor da doença, certo? O pai ou o estudante maior de idade vai ser responsável da transmissão dessa doença e o Estado vai ficar de boa, certo? Então é importante que vocês entendam
que os professores que dia 18 vai ter que voltar para a escola, nós deliberamos uma greve pela vida, tá? Nós não estamos falando em dinheiro, estamos falando em viver, tá? Em viver. Dinheiro a gente pode se virar se estivermos vivos, porque mortos não é estudo, não é dinheiro, não é roupa, não é viagem, não é nada. Tá morto. Então, eu deixo aqui esse recado para que vocês entendam, né, a dificuldade que está sendo para todos nós. E lembrar, ninguém está se negando a trabalhar. Nós só estamos pedindo que a aula seja remota, enquanto não tenha a vacina para todos. E não é só para o professor, é para todos os trabalhadores da educação, as funcionárias, as secretárias, certo? Para os estudantes. E sabemos que os estudantes menores de idade ainda não têm vacina comprovada. Então veja só quanta situação. E lembrando que tem uma nova cepa e que está sendo muito mais forte e que está atingindo muito mais as crianças e adolescentes. Deixo o meu recado, vamos refletir, vamos entender essa situação, né? Que a segurança à vida é muito mais preciosa do que só simplesmente sair aí dizendo que não querem trabalhar, porque só não é isso, porque a nossa prioridade era muito mais estar dentro da sala de aula, vivendo, né, esse contexto da escola que é muito mais interessante, né, com os estudantes, podendo se abraçar, se beijar, do que estarmos dentro de casa sem poder sair, ok? Então eu deixo aí esse meu recado, se inscreva no meu canal, curte o meu vídeo, compartilhe, comente e qualquer coisa, se quiser algum tema, é só mandar para mim, ok? Até mais!